Paz do Senhor Jesus, irmãos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu quero mostrar para os irmãos a interpretação correta de Romanos no capítulo 8. Também quero citar o capítulo 7, no contexto imediato dos dois capítulos, e mostrando para os irmãos, porque talvez você, os irmãos, já ouviu alguém dizer que quando ele fala assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Alguns interpretam que quando ele fala que os que andam segundo a carne, as pessoas que andam segundo a carne, ele está falando que é a lei. De forma clara e específica, ele está falando da lei. Que anda segundo a lei, como se ele estivesse falando da lei. Eu quero mostrar para os irmãos que ele não está falando da lei. Anda segundo a carne, ele está falando os que andam segundo a natureza pecaminosa, porque Paulo vai dizer que o problema não é a lei. Eu posso até começar fazendo uma pergunta. Guardar a lei é pecado? Guardar a lei moral de Deus é pecado? Guardar a lei de Moisés é pecado? Nunca foi pecado. Só que Paulo vai explicar que o problema não era a lei. O problema é o ser humano. O problema é nós. Nós somos o problema e não a lei um problema. Então, com essa interpretação errada, alguns afirmam que Paulo está falando da lei. Eu quero citar outro versículo, porque alguns até falam que a parte B do versículo 1 do capítulo 8 de Romanos é um acréscimo. Os que andam segundo a carne, mas não segundo o Espírito, é um acréscimo. Então, eu quero citar o versículo 8, porque ele fala assim, os que andam na carne não pode agradar a Deus. É como alguns interpretam assim, os que andam na lei de Moisés não pode agradar a Deus. E quando a pessoa fala isso, ela quer dizer o quê? Que aqueles que estão guardando a lei ali, eles estão pecando contra Deus? Os que estão na carne não podem agradar a Deus? O porquê que não pode? Porque está guardando a lei? Ou porque a pessoa ele está dominado pela lei do pecado? Então, pergunta que a gente faz, né, quando você lê o texto. Então eu quero mostrar que o problema não era a lei. Então Paulo não está falando, quando ele fala, ele vai usar 3 palavras que significam a mesma coisa. Membros, carne e corpo. No capítulo 7 e também no capítulo 8. Membros, carne e corpo. Membros, carne e corpo, ele está falando da natureza pecaminosa. No capítulo 7 e no capítulo 8, ele não se refere, quando ele fala membros, carne e corpo, ele não se refere à lei de Moisés. Ele está falando da natureza pecaminosa. Porque Paulo, quando ele envia essa carta aos romanos, os cristãos de Roma, tanto os cristãos judeus quanto também os cristãos gentios, ele está explicando para eles o porquê que eles não deviam voltar à prática da lei, o porquê que eles não precisavam guardar a lei de Moisés, voltar à circuncisão, aos rituais, eles não precisavam. E Paulo vai explicar para eles o porquê que não. Porque ele deixa bem claro que o problema não é a lei, mas a lei não pode salvá-los, a lei não pode transformá-los. Então, quando você lê Romanos capítulo 7, o versículo 7, ele vai falar ali. É necessário, irmãos, eu explicar aqui, ter uma introdução, todo um contexto para você entender o que eu quero falar. Para você entender, veja até o final, porque a maioria dos meus vídeos eu trago um resumo no final. Eu explico mais claramente sempre no final, porque eu tenho que explicar. Porque se eu pegar só um versículo e falar ele aqui de maneira aleatória, os que conhecem a Bíblia vão entender. Os que ainda estão crescendo no conhecimento, estão aprendendo, não vai compreender o que é falado. Então, quando você lê no capítulo 7, do versículo 7 de Romanos, ele vai dizer o quê? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Até então ele está dizendo o quê? Que ele não saberia o que é cobiçar, porque na lei está lá, não cobiçarás. Então está na lei, é uma lei moral de Deus. Aqueles que falam, quando ele fala a carne, ele está falando da lei. Então aqueles que não está cobiçando, não está agradando a Deus, porque faz parte da lei moral de Deus, estava na lei de Moisés. Perceba que não faz sentido. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas a lei, se a carne é a lei, na lei falava para não cobiçar. Mas Paulo, ele está explicando que o problema não era lá o mandamento falando para não cobiçar. Paulo deixa bem claro que o problema não é a lei.
o que acontecia depois que a pessoa, que era apresentado a lei para uma pessoa. Porque se ele estivesse falando dele mesmo ali, dele mesmo, ou se estiver falando do próprio ser humano, de outra pessoa, também é 6 por meia dúzia, né? Porque qualquer um que está debaixo da lei, nós sabemos que ele não está justificado. Mas enfim, Paulo então ele vai dizer, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então ele está dizendo o quê? Eu não conheceria, então eu conheci que é pecado porque a lei falava para mim não cobiçar. Então ele vai continuar e olha só o que ele vai dizer no versículo de número 8. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, olha o que ele está dizendo, o pecado tomando ocasião pelo mandamento operou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem lei estava morto o pecado. Olha o que ele está dizendo? Que a lei foi um gatilho para que o pecado agisse. Ou seja, ele está dizendo o quê? Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem lei, estava morto o pecado. Então ele está dizendo o quê? Que despertou. Quando a lei falava assim, não cobiça. Quando a lei falou para não cobiçar, quando Paulo estava debaixo da lei, a lei falou para não cobiçar. Então, quando a lei fala para não cobiçar, foi um gatilho, despertou todo o desejo da natureza pecaminosa de pecar, de fazer o que era errado. Ele está falando de alguém que está justificado debaixo da graça, que tem o Espírito Santo? Não. Ele está falando de alguém que estava tentando ser justificado por guardar a lei. Só que esse mandamento, não cobiçarás, não anulava o desejo da carne cobiçar. Não anulava, é isso que ele está falando. O pecado tomou ocasião pelo mandamento e despertou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei, o pecado estava morto. Ou seja, se alguém não falasse para ele assim, ó, não pode cobiçar, não despertava o desejo de cobiçar. A lei falou para não cobiçar, o pecado tomou ocasião pelo mandamento e despertou na vida de Paulo todo o desejo de cobiçar. Então Paulo ele está explicando para eles que o problema não é a lei e ele está falando do pecado. Perceba, estou explicando o contexto. Um momento, irmãos. Vamos continuar aqui, irmãos. Tive um imprevisto aqui. Olha o que ele diz no versículo 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Em algum tempo, ou seja, teve um tempo que eu vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Olha o que ele está dizendo, que aqueles que estão tentando ser justificados pela lei, quando a lei fala para não cobiçar, é o que ele fala no versículo anterior, ele só está explicando aqui. Em algum tempo ele vivia sem lei, mas vindo o mandamento, despertou o pecado, ou seja, despertou o desejo de pecar. E eu morri. Ele está dizendo, quando ele fala e eu morri, ele está falando espiritualmente, porque o pecado toma ocasião pelo mandamento e então desperta esse desejo de pecar. Então ele vai querer pecar. Mesmo ele não pecando, mas ele vai ter aquele desejo de cobiçar, porque ele cita a palavra cobiçar aqui. E no versículo 10 ele diz, mas o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Ou seja, o mandamento não é para a vida, o mandamento não é para pecar contra Deus, mas eu achei que é para a morte. Porque quando foi me apresentado o não cobiçar, despertou o desejo de cobiçar. Então o mandamento que eu achei que é para a vida, que era para a vida, achei eu que era para a morte. O versículo 11, porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou. Ou seja, o pecado tomou ocasião pelo mandamento e me enganou e por ele me matou. Ou seja, por que ele fala que foi enganado? Ou seja, o pecado tomando ocasião pelo mandamento despertou o desejo de pecar. Então o mandamento que era para fazer ele não pecar contra Deus, o mandamento na verdade ia fazer com que ele pecasse contra Deus quando ele estava debaixo da lei de Moisés. Ele não tinha um Espírito Santo, é isso que ele está dizendo. Então eu achei que era para a vida, mas na verdade é para a morte. Então ele está explicando para eles ali que se eles tentassem ser justificados por guardar a lei de Moisés, ele estava debaixo de condenação, mesmo seu homem interior querendo agradar a Deus. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, o mandamento é justo e bom. Olha o que ele está dizendo aqui. A lei é santa, o mandamento é justo e bom. O problema não é a lei, o problema sou eu. Não é a lei. Ele está deixando bem claro aqui porque eles poderiam entender errado. Falar, então o problema é a lei.
A lei, então quem guarda a lei está pecando. Não é quem guarda a lei está pecando, é que quem guarda a lei ou tenta ser justificado pela lei, ele vai estar sendo dominado pela lei do pecado, porque ele não teve uma transformação, ele não tem o poder do Espírito Santo para anular esses desejos da carne. Então é isso que ele está explicando. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De maneira nenhuma. Olha o que ele está dizendo, me tornou bom em morte? Ou seja, é a lei... o que é bom, que é a lei que me mata, de maneira nenhuma. Ou seja, não é a lei que me mata. É o que ele está dizendo, o que ele está explicando aqui. Espiritualmente que eu estou falando, não é a lei que matava ele espiritualmente. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Ou seja, o bom que a lei me tornou em morte, de maneira nenhuma. Mas a lei, ela veio para revelar, para deixar bem claro que o pecado é excessivamente maligno, é algo maligno o pecado. A lei veio para revelar o pecado. Ela veio para mostrar realmente que é maligno. E ele continua e diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Ou seja, a lei é espiritual, o mandamento é santo, justo e bom, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Ou seja, eu estou entregue ao pecado, eu estou à mercê do pecado. Isso que ele está falando, que não adianta eu estar debaixo da lei, tentando guardar a lei, se eu estou à mercê do pecado, eu sou carnal. A natureza do pecado que está em meu corpo, em meu membro, é isso que ele vai falar. Está no meu corpo, nos meus membros. E ele continua, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. O versículo 15. Porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, faço. Olha o que ele está dizendo aqui. Porque o que faço não aprovo. O que faço não aprovo. Quando ele estava debaixo da lei, ele está dizendo o quê? O que faço não aprovo. O que a minha natureza pecaminosa fazia, o meu homem interior não aprovava. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. O que eu aborreço, eu faço. Ele está falando o quê? O que o meu homem interior aborrece, a minha natureza pecaminosa acabava fazendo. Ele dá um exemplo de cobiçar. Ele sabia que pela lei de Moisés não podia cobiçar. Mas como ele não tinha domínio, a natureza pecaminosa fazia com que ele pecasse, mesmo seu homem interior, sabendo que era pecado cobiçar. Isso, ele cita aqui cobiçar, mas os outros pecados também é a mesma coisa. Então ele fala, pois o que quero, isso não faço. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Ou seja, quando ele estava debaixo da lei, ele queria fazer o bem, queria fazer o correto, mas ele era controlado pela natureza do pecado. E olha que Paulo vai falar que ele excedia a muitos da sua idade naquela época. Ele excedia a muitos. Ele mesmo fala da sua idade ali, ele era judeu ali, estudava tudo. Mesmo assim ele está falando que ele não tinha domínio sobre a carne dele. Ele não tinha domínio. Ou seja, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Ele está dizendo o quê? Eu acabava fazendo o que eu aborrecia, porque eu não tinha domínio sobre a minha carne. Ele está deixando bem claro, olha, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Ele está dizendo, olha, eu estava debaixo da lei, tentando guardar a lei, o problema não era a lei, mas eu pecava porque o pecado habita em mim. Olha o que ele está dizendo, o pecado habita em mim. O pecado habita na vida daqueles que está debaixo da graça? Sim, mas eu vou chegar nessa parte onde o texto deixa bem claro que o Espírito Santo anula esses desejos da carne. Como? Quem que ia anular a lei e iria anular os desejos que estavam no coração do apóstolo Paulo ou daqueles que estavam debaixo da lei? De maneira nenhuma. Olha o que ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, não consigo realizar o bem. Ou seja, ele está dizendo o quê? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não tem nada de bom. Ou seja, eu sei que na minha carne não tem nada de bom, porque a natureza do pecado está em nosso corpo. Nada de bom. Eu não consigo realizar o bem. Ele está dizendo bem claro, não adianta estar debaixo da lei. Eu não vou conseguir realizar o bem. O que ele está dizendo aqui, ó, o versículo 19. Porque não faço o bem que quero. Não faço o bem que quero. Ele sabia que ele teria que guardar a lei, mas ele acabava fazendo o que era errado. Porque não faço o que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço.
eu não quero cobiçar, mas eu acabava cobiçando. Paulo está falando isso, aqueles que estão debaixo da lei, eles acabavam cobiçando. Acabavam quebrando as leis de Deus, porque quanto mais ele tentava, mais o pecado tomava ocasião e despertava o desejo dele pecar. Porque ele está dizendo claramente, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Ou seja, acabava fazendo o mal que não queria e sabia que estava quebrando o mandamento. O versículo 20, ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha, ele está falando, se meu homem interior fazia o que ele não queria, eu sabia que era pecado, não podia cobiçar, mas acabava cobiçando, eu sei que é o pecado que habita em mim que estava tendo mais força, mais poder contra mim. É isso que ele está dizendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, o pecado que habita em mim fazia eu pecar, mesmo guardando a lei de Moisés. Então não adianta tentar ser justificado pela lei de Moisés, sendo que vai estar debaixo de condenação. Versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. O meu corpo, meus membros, está comigo. Estava debaixo da lei ali, o mal está comigo. Eu queria fazer o bem, mas o mal estava comigo. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Versículo 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. É o que eu falei anteriormente. Meu homem interior tem prazer na lei de Deus. Ele estava falando o quê? Que quando ele estava debaixo da lei, o meu homem interior tinha prazer na lei de Deus. É por isso que eu guardava a lei. É por isso que eu esforçava para guardar a lei. O meu homem interior tem prazer na lei de Deus. Mas olha o que ele vai dizer a seguir aqui, ó. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Olha o que ele está dizendo aqui. O problema é a lei? Não. É os meus membros. O meu homem interior tem prazer na lei de Deus. Mas eu vejo no meu corpo. Eu vejo no meu corpo que tem uma lei do pecado, meu corpo, que me prende debaixo do pecado. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, do meu homem interior. E me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Olha o que ele está dizendo aqui. Ou seja, eu estou preso, eu não tenho para onde fugir. Eu posso estar guardando a lei de Moisés, posso estar guardando a lei de Deus, até a lei moral de Deus, aqueles que não estão debaixo da graça. E tenta fazer o bem. Ou seja, tem pessoa que não está debaixo da graça, mas ele pensa assim, não, eu sou salvo, eu não aceitei Jesus, mas eu só faço o bem. Mas ele não tem controle da natureza do pecado. Ele pode fazer o bem em alguns aspectos, mas nos outros necessários para a salvação ele não vai fazer. Ele não vai. Por isso que não existe, o bonzinho vai para o céu. Não existe. O Espírito Santo anula esses desejos da carne, da prática do pecado que impede a pessoa de ser salva. Olha o versículo 24. Olha a conclusão que ele vai chegar. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem vai me livrar? Olha o que ele está falando aqui. Olha a pergunta que ele faz. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? A lei, que era para me trazer vida, não resolve o problema. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Olha o que ele vai dizer. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que assim que eu mesmo, com entendimento, com meu homem interior, eu sirvo a lei de Deus. Olha o que ele está dizendo, a lei de Deus. Não é a lei de Moisés, a lei de Deus, que ele está falando da lei moral de Deus, que está dentro de nós por meio do Espírito Santo. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Espera aí. Com a carne aqui, ele está se referindo anteriormente, falando que a carne aqui é a lei? Não, é a natureza pecaminosa. O problema não é a lei. Ele deixou claro que o problema não é a lei, mas a natureza do pecado. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aí ele continua no capítulo 8, porque a Bíblia foi dividida por capítulos e versículos, mas na verdade ali as cópias não tem divisão. Ele continua falando do mesmo assunto. Então ele fala, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, segundo a natureza pecaminosa, mas segundo o Espírito. Olha o que ele está dizendo. E para aqueles que falam que, mas a parte B do capítulo 1 não está nos originais, ou seja, aquele que anda segundo a carne, mas não segundo o Espírito, não está nos originais. Se eu tirar a parte B, não muda nada no que o Paulo está falando. O que Paulo fala não muda nada. Olha para você ver. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que assim
que eu mesmo com entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha o que ele está dizendo, porque é o capítulo 8, versículo 2 que ele vai dizer. Ele está falando o quê? O Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou da lei do pecado. Ou seja, a lei não me livrava. Quando falava para não cobiçar, despertava o desejo de cobiçar. Mas o Espírito de vida em Cristo Jesus anulou esse desejo do meu corpo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que assim como eu mesmo com entendimento, sirva a lei de Deus. Por que com entendimento a pessoa serve a lei de Deus? Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus livra a pessoa da lei do pecado e da morte, que é a morte que é a condenação. E livra também da lei do pecado. Então, por que muitos falam que Paulo está falando que a lei é a carne? Porque eles acham que não tem condenação para eles e eles podem viver da maneira que quiser, sendo guiados pela natureza do pecado, que não vai ter problema nenhum. Ou seja, eu estou debaixo da graça, então eu estou salvo. Mas ele esquece que a palavra de Deus fala que quem anda segundo a carne é segundo a natureza pecaminosa. E ele continua no capítulo 8, ele vai falar que quem inclina para as coisas da carne é morte, não é a lei, é a natureza do pecado. Quem inclina para as coisas da carne é morte, é inimizade contra Deus. Olha o que ele está dizendo. O que ele vai falar aqui, ó, no versículo 4, porque para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a justiça da lei vai se cumprir em nós, que nós não vamos andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são da carne, segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, não é a lei. Os que são da carne, é claro que aqueles que estavam debaixo da lei estavam sendo governados pela natureza do pecado, estava. Mesmo a pessoa não guardando a lei, mas ela não está debaixo da graça, ela está na carne, ela é guiada pela natureza do pecado. Então ele fala o quê? Porque os que são da carne, segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ele está dizendo o quê? Que se o Espírito Santo anula o desejo da carne, da pessoa de pecar, se ele anula, essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai então andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Irmãos, eu quero deixar um comentário de Romanos, o capítulo 8, no próximo vídeo, para não ficar muito longo. Amém, irmãos? Eu deixo no próximo e nós vamos meditar então na palavra e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.